Nessa empresa, né, eu vi com... Você trabalha forte com estoque, né? Controle de estoque, otimização de acurácia, né? E o estoque é algo que, vamos dizer que é o coração da gestão de uma empresa, né? Tipo, acompanhar os indicadores de estoque, somente o tempo de reposição desse estoque, né? Que, dependendo... Qual é o nicho dessa empresa que você trabalha, NB? A NB do Brasil, ela trabalha, como eu falei, com refrigerante energético. Eu abranjo toda a área de logística dela, a parte de gestão de estoque, a parte de gestão de frota e a de gestão de pessoas da área operacional, tanto interna como externa. Como você falou anteriormente, o estoque é primordial, é um dos ativos mais importantes da empresa. Claro, ele tem que ter um controle, ele tem que ter justamente a análise de dados para poder não fugir, não comprar produto demais, não ter ruptura de estoque. Então, a curiosidade ela é muito importante e o uso dos indicadores, principalmente. Quais os principais indicadores para acompanhar o estoque, o Célio? São diversos indicadores que eles podem ser utilizados. A pessoa em si, que toma conta do estoque, ela tem que ter uma base do que ela realmente necessita de informações. Essas informações, elas têm que ser dentro da própria realidade da empresa e do mercado. Não adianta muitas vezes as pessoas quererem colocar inúmeros tipos de indicadores que não vão trazer as informações que elas realmente necessitam para poder fazer um trabalho de excelência. Daniel, tem alguma pergunta? Até anotei aqui. O cara já tá com o caderno. Aí, o Célio falou que ele toma conta do estoque da empresa. Para ele ter um bom entendimento se o estoque está bom ou se está ruim, ele tem que saber a demanda, né, do mercado. Né? Porque ele pode achar que o estoque está bom, né, está num volume bom, porém os clientes estão comprando muito e ele não está sabendo sobre isso. Então, Célio, você, além do estoque, também tem que estar com essa visão, né, de quantos clientes estão comprando. Claro, a gente tem que ter um acompanhamento. A logística, como ela mesma fala, ela é um todo. A logística não é especificamente dentro de um departamento. Ela tem que estar unificada em interfaces com diversos outros departamentos, financeiro, o comercial, principalmente o comercial, e o RH, né? Porque é fundamental ter dentro da logística pessoas com vontade de crescimento e aptas para poder exercer as funções. O macroambiente é super importante. Não adianta você inchar o seu estoque se a previsibilidade de venda não é aquela daquele determinado momento. Existe, sim, os períodos sazonais que a gente tem que ter o cuidado para não ter ruptura de estoque e também a gente está sempre monitorando os fornecedores justamente para ver o tempo de atuação deles para poder atender os nossos pedidos. Porque muitas vezes as empresas e indústrias elas compram antecipadamente justamente pelo tempo de demora para poder serem atendidos. Ô, Célio, você vê muito algumas empresas que cada um está em seu departamento e ninguém conversa com ninguém? Você é do estoque, você é do comercial, você é de finanças. Aí, em vez de todos se conectarem, conversarem para entender como a empresa está indo, mas não, a maioria só quer ficar no seu canto, né? Geralmente a própria política desse mundo corporativo leva muitos e muitos profissionais a exercerem apenas o básico do que ele é contratado. Então, antigamente, igual na época que eu iniciei as atividades, a logística era um todo. O cara era conferente, o cara tirava as notas manuais, porque na época não tinha computador, o cara ia conferir a mercadoria também de chegada, o cara muitas vezes até era empilhador. Então, ele aparentemente fazia um pouco mais, para muitos colaboradores estava sendo de certa forma excessivo, mas é isso que faz o profissional ele crescer, ele aprender e aí ele ter valor dentro de uma organização. Ele se dá a entender outros processos e projetos e não também interromper o trabalho de outros. Porque o que é que acontece hoje? Hoje há muito tempo.
Ninguém queria sair de férias para poder não dar oportunidade a outro de desempenhar a função e muitas vezes até brilhar. Hoje em dia, muitos líderes, eles ofuscam o brilho dos subordinados, dos seus liderados. E isso é totalmente uma forma negligente de atuação. Muitas empresas, elas não implantam uma comunicação, reuniões semanais. As reuniões geralmente são mensal e muitas vezes são para achar erros e não para evitar erros, entendeu? É um apontando o outro, então muitas empresas até optam por a comunicação ser baseada através de e-mails, muitas vezes de WhatsApp, e não da interação pessoal. Então, isso requer que a gestão mesmo, ela busque integrar os colaboradores, fazerem eventos, às vezes no final de semana, para poderem se sentirem mais abertos e terem empatia um pelo outro. Porque muitas vezes a pessoa não tem empatia pelo outro que está no outro setor, e sim só quer fazer o seu. Comunicação, deixa eu ver aqui. Se tiver outra pergunta, vai fazendo, Daniel. Só vou dar uma olhada aqui. Certo. Célio, você falou que você todo ano faz uma meta de cursos para fazer, não é? Para ir se atualizando? Exatamente, eu acho isso sobre diversas áreas, não só sobre a logística, entendeu? Apesar que a logística ela vem modernizando com automação, informações, que antigamente era mais o básico, né? Você aprendia a técnica e a técnica você achava que podia usar em qualquer local. Mas só que hoje em dia já não é mais visto dessa forma. Hoje em dia, a automação, ela tornou-se base, você também ter as informações precisas e verdadeiras, se tornou essencial e fundamental para poder desenvolver um bom trabalho. Sim. Sobre os cursos de IA, você estão te ajudando? Como é que você está se atualizando sobre isso? Eu ando acompanhando bastante essa área. Ela é muito versátil e traz um aprendizado muito grande com informações muito rápidas. Mas se você não tiver uma base, não fazer a pergunta precisa, você pode cair em um abismo. Então é algo que vem inovador, a tecnologia avançada ela é muito importante, mas se ela for bem utilizada. Eu mesmo ando bastante observando muito o uso da tecnologia de forma imprópria. Eu sei que ela, no futuro, ela deve ser muito vantajosa para diversas áreas. Entretanto, a logística ela não deixa de ser operacional. Por mais que a inteligência artificial ela venha beneficiar, ela venha encurtar projetos e processos, as pessoas não vão deixar de ter a sua importância. Ô, Célio, eu li uma vez, né, que existe um custo para armazenamento de mercadoria, né? Perfeitamente. Esse custo existe em qualquer tipo de organização. O custo de armazenamento é justamente o tempo de distribuição da mesma. Muitas vezes a mercadoria ela fica durante um determinado tempo, a empresa tem que ter um depósito, a empresa tem que ter um estoquista para estar acompanhando o FIFO, para justamente os produtos não vencerem. A empresa tem que ter também um conferente para poder estar sempre observando os produtos novos que chegam e para trás dos produtos velhos que já existiam. Então, tem todo esse processo de deslocamento, muitas vezes utilizando empilhadeiras, muitas vezes utilizando mão de obra. Então, isso é um custo que muitas vezes não está adicionado a determinados produtos. Deixa eu ver. Sabe qual foi o maior desafio que você enfrentou para fazer um planejamento de frota?
Rapaz, eu enfrentei diversos desafios durante Não, pode, esse período. fica à vontade, pode fazer um top 3, um top Eu vou, 4. ter, eu vou tentar ser um pouco breve. Principalmente, o maior desafio são custos que a empresa não está com previsibilidade de ter. Então, para você convencer alguns gestores da necessidade de você ampliar a frota, diversificar os tipos de veículo para determinados tipos de carga, para determinado tipo de locais, isso é muito complicado. Então, eu creio que esse seja o maior desafio, seja a comunicação para você convencer, você ser persuasivo para demonstrar que a empresa pode dar altos voos quando ela tem uma frota bem adequada, com a manutenção ativa e pessoas conduzindo seus veículos, conduzindo de forma preventiva para evitar justamente que seja depois no futuro onerado, né? Onerado o setor. Muitas empresas preferem terceirizar porque acham que o custo é menor. Entretanto, você utilizando uma frota própria, o próprio colaborador leva ao seu cliente a cultura organizacional da empresa. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais, entre no nosso canal do YouTube ou perfil do LinkedIn para ver nosso conteúdo completo e muito mais.